a mais um episódio que hoje recebe um convidado super especial, Flávio, né? E o Flávio não conhece todo mundo, não é todo mundo que conhece o Flávio. Então, vamos abrir aqui com as apresentações. E, Flávio, você podia começar falando quem é você? E se quiser, já vai dando oi para quem quiser, gente. Vamos. Prazer, bom te ver de novo. Oi, Bom Flávio. te ver de novo. Essa correria de pandemia, né? Essa coisa esquisita, né? Que, por outro lado, propicia encontros como esse. Flávio, quem é você? Porque eu sou um homem, né, bem ajustado ao papel de homem na sociedade, em todo, acho que, seu espectro, né? Sou pai do Léo, casado com a Adriana, charada Outra Adriana. Da outra Adriana. Vamos deixar claro, né, Adri? Exatamente. Deixar claro, né? Profissionalmente, sou do mercado financeiro há quase 40 anos. Né? Tenho uma atuação hoje numa operação de atendimento a famílias. Também sou professor universitário há mais de 20 anos. Né? E faço terapia de maneira intercalada há muito tempo. Né? Acho que do ponto de vista de quem eu sou, né? Acho que eu sou alguém tentando descobrir quem eu sou, né? Para melhorar as minhas relações com as pessoas. Acho que é um pouco por aí. Flávio, só mais uma pergunta. E o que você acha das mulheres? Quem é esse universo feminino? Quem são as mulheres? Então, Adri, é sempre uma coisa complexa, né? A gente está cada vez mais tentando, né, não ser machista, tentando ir para um mundo onde essas relações são mais justas, né? O que não é o fato da nossa sociedade durante muito tempo. E fica meio complexo dizer, né, o que são as mulheres, né? Quem são. Né? Eu diria que elas são, né, adoráveis e não adoráveis como todos os humanos com quem eu convivo. Tem algumas de quem eu gosto muito, tem outras de que eu já nem gosto tanto, mas isso vale para os homens também. Flávio, o que é? Me fala uma coisa muito adorável nas mulheres e uma coisa pouco adorável nas mulheres. Uma coisa muito adorável nas mulheres, eu acho que é a capacidade de ser empática, é a capacidade de cuidar, né? Eu acho, isso me parece, eu não sou sociólogo e posso estar falando uma bobagem enorme, mas me parece quase que inerente, né, a questão de gênero aí. E a questão que às vezes é muito chata, né, é talvez uma característica que vem a reboque disso, né? É um exagero desse processo feminino às vezes. É engraçado porque... O que é chato? Fala o que é chato. Que horas que a mulher é chata? Me dá um comportamento. Vamos sair do filosófico, assim. Quando ela se torna repetitiva, quando ela é extremamente parcial, dado essa coisa de talvez de ser mais emotiva, né, e acaba sendo muito parcial com coisas que não deveria. Né? É muito fácil você olhar um comportamento, às vezes, né, de alguma... E aí eu estou, né, de alguma forma, generalizando talvez o que não devesse, mas assim, de algumas mulheres em relação à sua família. Né? Os meus amigos, né, os meninos, né, eles são sempre muito críticos. O que é certo, o que é errado. Né? Eu vejo muitas vezes as mulheres, existe o errado, mas existe uma certa leniência quando o errado ocorre dentro da família dela, por exemplo. Ah, tá. Aí você está lembrando de alguns momentos a sua mulher defendendo a família dela. Eu poderia ir nesse aspecto, mas eu não estou falando só dela, não. Eu consigo fazer uma generalização. Tá. Você saiu muito bem nessa. Se fosse só dela, eu resolvia com ela. Era bem fácil. Boa, boa. Gente, e aí? Vamos lá. Né? Eu já quero falar. Então vamos lá, Thaís. Não, né? Ou não está resolvido com ela.
Na verdade, acho que essa é a grande coisa. E eu acho que essa coisa do cuidar ao máximo, existem homens que fazem a mesma coisa também. Eu acho que depende muito do que você se aproxima mais, do perfil. Porque, assim, existem mulheres mais femininas, existem mulheres que têm mais atitudes, não ser masculinas, mas atitudes masculinas mesmo, né? Então, acho que esse é o grande contraponto. E existem homens mais femininos, não que necessariamente sejam gays ou qualquer coisa assim. Então, acho que isso não é uma linha. Eu acho que essa é a grande coisa. Eu acho que, na verdade, a gente fala quando a pessoa que está mais perto da gente, nesse caso o Flávio sendo casado, por exemplo, agora com a observação que você fez, é mais fácil a gente analisar quem sempre está mais perto da gente. Sim, e analisar nossa tribo, né? De repente, se eu sou uma pessoa XPTO, estou com os amigos XPTO que já tem uma característica. E aí eu acabo dando uma generalizada, que é uma questão muito comum, né? O que uma mulher tem que fazer para deixar o homem feliz? Completa, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que ela tem que estar bem com ela mesma. Né? Bonito. Se ela estiver bem com ela mesma e não vier transferir problema para os outros, porque eu acho que um bom jeito da gente ser feliz com uma mulher, né, é a gente, né, e aí eu estou falando da contraparte, não trazer problema que não existe para a relação. Quanto menos maluco eu sou, menos eu azucrino a relação. Ótimo, vamos pegar aqui, gente. Quer deixar o homem feliz? Não azucrine a vida dele. Não leve problemas para ele que não lhe pertencem. Tem um problema que às vezes ocorre, né? Estou partindo do pressuposto que homens e mulheres são diferentes. Acho que a fala da Thaís é muito inteligente quando ela traz que você tem homem, você... Estou simplificando, né? Porque eu não sou capaz, eu não sou competente sempre para falar de todo o espectro de comportamentos. Tá? Então, por isso a simplificação. Né? Você tem homens e tem mulheres, e você tem graus de feminismo, de feminilidade, na verdade, de sensibilidade. Oscilando. Uma vez que você se conhece, né, você tem um pouco mais de chance de, quando olhar para o outro, estar vendo realmente o outro. Tá? Quando você vê o outro, leve a ele, né, aquilo que faz sentido. A gente pode também ajudar o outro, porque é isso, se a gente conta um problema, o outro fala assim, problema, solução. Se a gente já avisa, olha, só quero desabafar, meu amor, que pode ser minha amiga, meu marido, o outro já entende. Eu ser generosa, eu fazer uma bem para uma causa é uma coisa. Um abraço para mim, um carinho é mais difícil. Isso é afeto. Isso tem. Sabia que tem crianças? Mas o afeto não é igual dentro da minha cabeça. Recém-nascido, abandonado, que precisa só de toque para sobreviver. Sim. Então, assim, o afeto, o toque, o abraço é um puta alimento. Diria eu, os mais importantes. Vamos lá, Flávio. Eu tenho o mesmo, alguns dos vieses parecidos com os teus. Né? Acho que a coisa de ser resolutivo tem a ver com carreira, né? Essa coisa de vida executiva. A vida executiva te ensina a tomar decisões. Não te ensina a tomar as melhores decisões, mas te ensina a decidir. Né? Dado 3 alternativas, você escolhe uma, mapeia risco e segue em frente. Né? Eu também tenho muita dificuldade com essa questão do afeto. Tá? E aí, né, o exercício de aprendizado. Eu não gosto de muito abraço. Assim, já não é meu esquema. E aí eu tenho um filho. E o Léo passa por mim e abraça. Né? Ainda bem que é homem, imagina se fosse mulher. Pois é. Né? E aí, essa coisa de entender como isso funciona para mim, né? de me redescobrir. Né? Porque isso certamente deve estar ligado, né, a algum processo da infância, etc. Assuntos para Adriana Neto e não para mim. Né? Mas que também eu já estou numa fase que eu já nem quero resolver olhando para a infância. Eu abraço ele, né, e a vida segue e tudo mais. Eu acho que o sinal de estar atento, e óbvio, é muito mais fácil estar atento, né, a um filho do que a amiga, né, porque são relações diferentes, mas você
a pessoa dar sinais do que ela quer, né, e combinar o jogo, né? Eu tenho aprendido a fazer isso com o Leonardo, porque eu tenho o meu estilo de ser e, obviamente, né, o pai é de um jeito, a mãe é de outro. Em algum momento, a mãe olha para o pai ou o pai olha para a mãe, você deveria fazer do meu jeito. Né? E o que eu tenho feito muito? Eu tenho checado com ele. Né? Ele está com uma idade agora que permite uma conversa mais, né, fluida, né, mais tranquila. Então, eu checo com ele o que ele quer, como ele está percebendo, né, como funciona a relação. Vou te dar um feedback, tá, Flávio? Ah, meu Deus! E, Thaís, esse vai para você também, porque eu vejo vocês muito parecidos nisso. Vocês se acham pessoas mais straight, né? Vamos direto ao ponto. Mas, por exemplo, Flávio, você é uma das pessoas que age... claro, deixa eu só contextualizar. Em situações, vamos supor, em situações de terapia em grupo, onde as pessoas vão para né, serem provocadas e terem autoconhecimento. Então, estou falando nesse contexto. Então, dentro desse contexto, eu acho o Flávio uma das pessoas mais assertivas, mas um assertivo que dói, mas de uma generosidade absurda, porque é o que mais ajuda, é o que mais acolhe. Então, tem uma coisa de, até acho que de se acharem pessoas mais resolutivas, e acho que resolvem, sim, mais pragmáticas, mas vejo em vocês uma generosidade muito grande. Acho vocês... falar que você é acolhedor, né, Flávio? Eu acho que precisa conhecer muito bem para poder... precisa ser uma terapeuta e que conhece há muito tempo. Obrigado, primeiro, do feedback, né? Eu acho que a primeira questão que talvez entre nesse circuito é a questão da confiança. Né? Porque a forma como eu coloco as coisas, ela tende sempre a ser um pouco dura, até por ser assertiva. Né? E até por ser eu quem eu sou. Né? Mas, por outro lado, né, como de fato, e aí não é uma autopropaganda, quer dizer, se eu estou dando uma opinião é porque eu separo muito as coisas, eu sou muito seletivo. Né? Então, se uma situação qualquer, né, eu perceber que um abraço eu me livro logo e vou embora, né, e não tenho que me preocupar mais com a pessoa, talvez eu até abrace, só para me livrar. Agora, se é uma pessoa que eu me importo, se por algum motivo eu me importo, né, eu me disponho a tomar alguns riscos, a forma como eu me coloco pode ser meio dura, né, mas ela normalmente leva a relações de longo prazo. Sim. Então, essa semana passada, um ex-aluno meu, que foi aluno meu há 5, 6 anos atrás, né, e a nossa relação começou no final de aula, quando ele veio me perguntar, pedir uma ajuda, né, porque ele dizia o seguinte, né, eu sou o pior dessa turma de alunos que você está vendo aqui. Eu estou há 1 mês e meio tentando arrumar emprego e não consigo. Né? E eu, com toda essa delicadeza, né, todo esse jeito doce que a Adriana e a Thaís já conhecem, dei um chacoalhão nele enorme. Né? Eu peguei a história, eu fui caçando a história dele, que é uma história super legal de superação, né? Reorganizei, né, num tratamento quase de choque, e uma semana depois ele estava empregado. Ele foi aprovado na primeira entrevista que ele foi depois, porque ele contou a história dele pelo prisma correto, e não pelo prisma que ele olhava. Né? E ele, né, isso tem 5 anos, sei lá, 4 anos, essa semana ele está com uma proposta de emprego e manda uma mensagem, pô, você tem 10 minutos para a gente conversar? Né? Então, eu acho que quando tem, né, essa relação de confiança construída, e talvez esse seja um erro que às vezes né, eu cometo, porque às vezes eu não construí a relação o suficiente e às vezes não explico o suficiente. É uma coisa que eu aprendi, né, com um grande amigo muito inteligente, né, com quem eu trabalho às vezes, explicar o porquê, né? Na hora que você contextualiza, você ajuda o outro a te entender. E a gente pode ajudar. Então, na hora que você explica, você ajuda o outro a entender o teu contexto. E eu acho que tem uma questão de você colocar os limites em você mesmo. Né?
E você está atento a você e vamos lá, né? Tem aquela situação que é às vezes, vamos imaginar, né? Thaís está contando um assunto para mim, tá? E o assunto está me irritando, porque às vezes o assunto irrita, às vezes, né? Bate em algumas coisas minhas que me irritam, né? Se eu percebo e se eu estou atento à minha pessoa, né? De duas uma, ou eu controlo essa minha irritação porque ela é minha, não é do assunto com a Thaís, ou eu digo para a Thaís, Thaís, vamos fazer o seguinte, me dá 5 minutos. Isso. Né, Thaís? Me dá 5 minutos. Né? Deixa eu dar uma digerida, porque senão a minha reação com a Thaís vai estar ligada a uma irritação minha, né? E vai estragar o meio de campo. Né? Exatamente. Então, ter essa clareza, e aí a gente volta no autoconhecimento. Quer dizer, quanto mais eu me conheço, né, mais eu lido. Voltando, né? A gente trabalha, meus sócios trabalhamos com dinheiro, mas na verdade com pessoas. Né? É um exercício permanente, né, de poder, né, respeitar o outro sem julgar. Mas para isso você tem que estar muito atento, porque aquele assunto às vezes bate em você diferente. Né? Eu tenho minhas crenças. Outro dia uma cliente minha disse para mim assim, olha, eu não vou assinar o contrato agora, eu preciso de uns 3 dias para assinar esse contrato. Eu perguntei por quê. E ela olhou para mim e fez assim, que eu já depois fiquei feliz, porque foi uma questão de confiança ela falar. Ela fez assim, porque Mercúrio está retrógrado. Eu não sou, né, eu sou um sujeito absolutamente pragmático, né, ateu. Ok. Agora, eu preciso ter clareza disso, né, para ser leve e respeitar que é a opinião da outra pessoa. Sim, até para ficar mais claro para quem está ouvindo, eu acho que tem uma coisa que assim, é entender quais são as nossas feridas, né? Porque nós temos feridas abertas. Sem dúvida. E que só a gente conhece, quer dizer, só a gente conhece, não, nós deveríamos conhecer. O outro nem de longe sonha. Nem faz ideia. Nem faz ideia. E quando mexe numa ferida, cuidado, sinal amarelo, calma, é de você. É com você que você está brigando, não é com o outro. É isso. Então, separa. Às vezes a gente... Fala, Thaís. Às vezes a pessoa está falando, a gente está irritado, mas é porque pode ser que tenha pegado alguma coisa na gente mesmo. Né? Pode ser não, na 90%. Não tem problema nenhum. Mas tem dia que eu não estou a fim de ouvir, isso é normal da gente, mas normalmente quando pega doído, é a gente com a gente. Então é isso, é entender quais nós temos feridas e pega, né? E que legal, Flávio, que você percebeu que também o outro falar de uma questão tão delicada, que é até a astrologia, que confiança que ele teve, né, em você. Porque, assim, é se expor, né? Não precisava me dar satisfação nenhuma. Sim. Não precisava dar satisfação nenhuma. Mas eu acho que é isso, né, Adriana? É de você construir relações de confiança, né, onde essas coisas sejam possíveis de serem conversadas. Né? E principalmente, de você se conhecer, né, para saber exatamente quais são suas feridas, aonde isso bate, né, e pôr os seus limites. Né, para não ir para a irritação, né, para não ir no ponto, né, de ter que, se possível, né, não ter que pedir 5 minutos. Né? Eu peço bastante. Oi? Eu peço bastante. Mas veja bem, Thaís, eu estou dizendo o seguinte, é que eu acho que quando você pede 5 minutos, e eu estou julgando aqui, me perdoa por isso, né, você já está... Né, o que eu tenho tentado fazer comigo mesmo é não chegar nas situações em que eu precisaria pedir 5 minutos. Né? Então, quando começa a pitar, eu tento pôr um limite, né? Ou para a pessoa, ou para o comportamento, ou para mim. Né? Quer dizer, eu saio pela tangente um pouco para dar uma baixada, né? E dar uma digerida na questão. Relação de confiança. Se você convive anos, probabilidade grande de você aprender a confiar. Agora, dá para acelerar o processo. Tudo dá para acelerar o processo.
né? Se a gente se conhece e se a gente explica como a gente funciona, se a gente explica o porquê que a gente está, por que a gente está perguntando e por que a gente está se comportando, né? E se a gente pergunta para o outro o porquê que o outro está se comportando, o que o outro quer. Então, Sim. tem sempre isso. Se eu falo de mim, se eu pergunto do outro. A probabilidade de dar certo é muito grande. O que é dar certo? É não azucrinar o outro, é estabelecer um vínculo de confiança. Fala, Thaís. E outra, né, Dri? Mesmo se o outro não quiser falar dele, porque isso pode acontecer. Claro. Você falar qualquer coisa e o outro não querer falar. Mas quando você fala de você para o outro, você está explicando, entendeu? Daí o outro não querer falar também é uma coisa de você respeitar que o outro não quer falar. Então, ó, eu estou falando sobre mim, nada além disso. Porque senão, às vezes, você tira o outro de um conforto, também querendo perguntar coisas que o outro não quer responder, que talvez seja o momento dele ficar quieto. Thaís, bárbaro. Então, assim, antes de perguntar, você está dando uma outra dica. Fala para o outro que, assim, que você respeita. Fala, olha, eu vou te fazer uma pergunta porque tem uma necessidade minha. Mas fica à vontade se você não... Eu vou entender se você não quiser falar, eu vou respeitar e não vou te julgar. Sim, né? eu tenho tentado fazer esse exercício, sabe? Em ter qualquer tipo de situação, como eu tive com a Carol ou com qualquer outra pessoa, eu sempre falar de mim. Porque daí eu acho que quando você fala de você, você também dá uma abertura para o outro. Ó, eu tô me abrindo. Então, se você quiser falar, eu estou aberta. Eu tô te falando o que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo, é assim. Se você não quiser falar, eu também te respeito e para mim tá tudo bem. Agora, uma dica, gente, tem uma coisa até um professor, ele fala do dedo, que é assim, ao invés de falar, porque você é agressivo, que está apontando para o outro, porque eu estou me sentindo agredida. Porque, assim, se você fala, você está sendo agressivo, o outro pode falar, não, não estou. E ele pode falar, não, não estou. Às vezes Agora, ele não eu acha, estou tá? me sentindo agredido, ele não pode falar nada, porque você está falando de você. Então, essa é uma grande diferença. Eu vou até né? falar, eu tive uma situação essa semana passada, minha mãe veio aqui na empresa, né? E daí ela entrou aqui na sala, ela falou, Thaís, eu tô com esse problema para eu resolver. Thaís e Flávio, mãe, fala isso. Como que eu vou falar isso? Eu falei, a pessoa não perguntou o que quis? Sem perguntar nada. Você responde o que você tá afim de falar. Ela perguntou uma Thaís, coisa. Oi. posso te convidar para escrever um livro junto comigo? Como fazer inimigos e desagradar pessoas. Olha. Nossa, mas eu só tô perguntando. E eu falei, nossa, eu só tô respondendo. E daí ela sentou aqui do meu lado e ficou com uma cara fechada. E daí meu pai entrou. Meu pai falou, o que aconteceu? Eu falei para ela, se você não quer fazer, você fala para a pessoa que não. Ele, não. Quem vê meu pai falando assim, nessa situação, até não, foi embora brava, depois passou, né? Passa, mas essa foi a real. Não tem, pra mim é isso. E outra, eu tô trabalhando, eu tô no meio de um monte de coisa, não dá pra eu dar um abraço nessa hora, você entendeu? Tem horas que não cabem, eu não consigo. E daí o meu pai falou, Thaís, eu falei, foi isso. Então, Thaís, ficou tudo bem porque ela é sua mãe. Sim. Cuidado, porque assim, eu tô falando para você, né, o que eu queria ter aprendido, dessa conversa toda, né, de acelerar, eu queria aos 20 ter plugado igual no Matrix, que põe o carro e aí o cara aprende tudo, e nos 20 eu sabia o que eu sei hoje, era isso que eu queria. Mas você sabe o que eu acho? Você sabe o que eu acho? Que também eu só tive a praticidade da atitude porque era minha mãe. Porque tem hora que a gente não ultrapassa o limite do que você não conhece. É mais fácil você ter uma resposta assim com uma pessoa que já entende como você funciona seu esquema. Ela vai ficar brava, mas minha mãe tem isso também, que daí é do outro, né, Flávio? Minha mãe tem isso de ser mais, de ficar em dúvida nas situações. Então ela também carrega um histórico para mim como pessoa. Então para mim é mais fácil, entende? Talvez eu não saia falando isso para todo mundo. E tem uma coisa, a tua mãe quando faz uma pergunta para você, ela tá pedindo ser chacoalhada. Tem isso. Quando são as relações muito próximas, a gente sabe para quem a gente pede. E a gente pode estar pedindo isso sem saber. A coisa da primeira mensagem da segunda. Thaís, uma pergunta e, na verdade, talvez uma certa provocação, né? Então, eu te vejo bem mais bem analisada do que eu quando tinha aí os 20 e poucos anos que você tem. Porque eu, nessa fase,
assim, a minha capacidade de fazer essa modulação, né, era muito pequena, né? E com um agravante, né, que eu tenho, mesmo que eu não dê a resposta, eu faço uma cara que fica estampado, né, Adriana Neto? Né? Sim. Fica estampado para o interlocutor. Quer dizer, quando tinha uma situação na qual, né, principalmente em relações de trabalho, né, eu ouvi uma coisa que eu julgava estúpida, né, eu podia até verbalizar que aquilo era uma ideia brilhante, mas meu interlocutor sabia que eu achava que ele era alguém que estava dando uma ideia estúpida. E Na isso verdade, na tem verdade, custos. sim, na verdade, Flávio, eu acho que minha língua sempre era mais pesada do que é hoje, muito mais. Eu tenho essa fama, né? Assim, mesmo na minha casa, eu nunca tive meias palavras, assim, hoje eu acho que Sim. por causa da terapia e as coisas que eu passei na vida, hoje eu ainda sou um pouquinho mais, acho que até afetuosa, assim, porque antes para mim era pior, é branco no branco, é preto no preto, e se você tá fora disso daqui... É com muito afeto que você dá um chacoalhão e o outro percebe. Então, Sim, assim, eu acho que até a tua disponibilidade, a gente já conversou sobre isso. sim, Acho, às vezes, até exager, né? Até demais. sim, eu acho que E a por tua isso... intenção é tão de ajudar que isso fica evidente. Por isso esse carisma, por isso ser tão benquista, né? Porque isso passa, isso fica muito claro, né? Eu não. Eu falo assim, eu sou firme nos meus posicionamentos. É óbvio que, igual eu falei aqui, eu já mudei muito desde que a gente começou a fazer terapia, então eu estou em constante evolução também. Mas eu sou bem firme nos meus posicionamentos. E eu acho que. Eu não sei se talvez. Eu acho que a firmeza também, quando a firmeza não é na grosseria, faz da outra Isso. pessoa ter uma confiança em você, entendeu? E acho que também eu sou meio assim, ó. Eu faria desse jeito, tá? Você vai fazer igual a mim, então a gente tá junto. Vamos embora, eu vou te ajudar, eu vou fazer. Você pode me ligar a qualquer hora. Eu já tive amigas que moraram em casa, tudo, ó, você tá precisando? Pode vir morar, pode vir ficar. Então, Flávio, até a hora que você estava falando da Thaís, né, da coisa da idade, eu acho que tem todos esses componentes, e tem também uma pessoa, e isso eu vou falar sempre, porque eu acho que é importante para quem está ouvindo. Não adianta só fazer terapia, tem que querer se desenvolver, que eu acho que é isso, né, Thaís? Por que o teu processo é tão Verdade. rápido? Porque você leva umas, assim, de mim, né? Eu Sim. vejo que você fica atordoada, mas é uma vontade tão grande de se perceber, de entender, que é incrível, assim, como você cresce, assim, rapidamente num curto espaço de tempo, Eu, porque é com muita vontade, é com muita coerência, Eu né? tenho muito interesse nessas relações interpessoais, né, Dri? Tipo, como eu me comporto, como eu faço, como o outro se comporta. Às vezes, É genuíno. analisando o que o outro está fazendo, como o outro está se comportando e tudo isso. Então, eu tenho isso. Então, acho que daí eu consegui, Flávio, evoluir assim um pouco mais rápido, porque eu sou bem igual ao meu pai nisso. E meu pai sempre foi muito duro. Na verdade, a minha educação sempre foi muito dura. É o que eu falo, às vezes a Adri bate em mim, mas eu já bater de falar, né? Sim. Mas eu já apanhei tanto em casa da dureza do meu pai, né? Que então quando as pessoas, talvez quando as pessoas me batem não seja tão doído assim, né, Dri? Sim, Eu acho que sim. essa também é a Tua pele já é grossa. e sei lá, como meu pai é um bom exemplo para mim, eu olho ele, eu acho ele um cara, né, excepcional. Deus falou assim: se apanhar de vez em quando, já apanhei de vez em quando e tô aqui. Às vezes é necessário você apanhar Sim. de vez em quando, não é nem só apanhar e nem só abraçar, né? Eu acho que é isso que eu busco na minha vida, o meio termo, na verdade, E né? você já reconhece quando é um tapa com uma boa intenção, quando é para você se desenvolver. Flávio, uma pergunta. O que você achou desse programa e como é que foi ser convidado para estar aqui? Adriana, eu achei muito provocativo, né, porque é sempre... Bem, vamos lá, né? É sempre uma exposição, né? Então não tenho dúvidas, né, de que não se faria algo assim, né, se não tivesse alguém como você para, digamos, dar o contorno desse assunto e proteger as pessoas, né? Quer dizer, uma coisa que eu tenho, eu vou
eu não vou falar mal, porque eu tenho tanta raiva do assunto que eu não quero nem citar, mas eu fiz um trabalho, né, de aprimoramento corporativo, a Adriana lembra, acho que disso, né? E que eu fiquei furioso, porque era um processo de desestruturação das pessoas, né, que terminava sem dar apoio. Quer dizer, eu tudo bem, eu saí, né, o tamanho de casca que eu tinha já, eu saí inteiro, mas eu vi as pessoas saírem muito desestruturadas, né, e assim, desestruturadas e sem um processo de suporte a partir dali. A pessoa estava assim, a um ponto que você falava, até logo, a pessoa chorava. Aí a parava de chorar, você falava, se a coisa falar, chorava de novo, e chorava de novo, quer dizer, absolutamente desestruturada, né? Então, acho que é algo que precisa de alguém para proteger as pessoas, e a Adriana tem essa habilidade, né? Achei, por outro lado, ainda que com essa proteção, né, muito corajoso, né, de se expor, né, num processo que vai ter, inevitavelmente, julgamentos a respeito, né? Toda vez que você abre algo para alguém, é a coisa, se você começa a falar, né, Adriana, você dá direito ao outro, né, de te dizer o que quer, o que não quer, etc, etc. Né? O convite, como é sempre... normalmente as coisas que vêm da Adriana Neto são provocativas. Mas a minha história com a Adriana, né, que já monta, já não sei mais quantos anos, eu já perdi essa conta. Décadas. Né? Mais de década, né? Mais de década, né? São sempre muito enriquecedoras. Né? E aí eu fiquei animado, né? Tanto que estou aqui. Eu não poderia ter dito não. Né? Mas você tá bonzinho, hein, Flávio? Eu penei na sua mão, hein? Então, Thaís, mas acontece o seguinte. Vamos lá. Né? Deixa eu só explicar, gente. A Adriana faz coaching em grupo com o pessoal e eu caí em 2 coaches e o Flávio era um dos coaches que estavam sentados com mais 4 pessoas e a gente deu umas batidinhas de frente. Acho que eu tomei uns tapas lá, mas daí a gente vai aprendendo a levantar. Isso. Acho que tem que entender a questão do seguinte, né? Obviamente, por ser um ambiente público, né, eu acho que as provocações têm que ser medidas. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, né, tem uma questão da intenção. Né? Eu só... quando a Adriana me convidou para aquele trabalho, né, de participar de um coaching group, né, eu tinha uma intenção de solução minha, né, mas eu tinha também uma intenção de ser um contraponto. Né? Eu era o elo diferente daquele grupo de pessoas. Né? Eu conseguia, por vários recortes que você puder imaginar, né, eu era um elemento diferente. Então, eu quase que me sentia numa certa obrigação, né, de fazer algumas provocações, olha para o outro lado. Né? Eu fiz algumas das quais eu, inclusive, me orgulho muito, diga-se de passagem. Tá? Porque, na verdade, é isso. Né? Tem hora, e ali, né, também tem uma questão. Né? Ali estava claro, porque estávamos com a Adriana Neto, então todo mundo que já estava ali já tinha feito terapia com a Adriana Neto. Todo mundo que fez terapia com a Adriana Neto sabe que não vai ganhar abraço na sessão de terapia. Sim. Tudo bem? Então, né, não cabia, né, um acolhimento, né, de ficar dando colo, né, mas cabia um acolhimento de chamar a reflexão, de né, provocar o outro. Né? Agora, eu, assim, não precisaria, mas vou dizer, né, sempre o fiz com um intuito muito generoso de querer ajudar, né, de querer, né, tirar a pessoa de um ponto e levar a outro. Sim, né? Sim. Já que ela estava ali dizendo que estava ali para isso. Né? E, inevitavelmente, em todas as vezes que fiz isso, né, isso também me levou de um ponto ao outro. Ninguém vai sozinho nessa história. Não, ninguém, eu concordo. Eu acho que é igual a troca de ideia aqui, na verdade, né? Você começa numa coisa, você leva todo mundo e nem sempre a gente termina com a mesma opinião.
mas de alguma forma a gente cresceu e a gente levou alguma bagagem para casa, que eu acho que isso é a coisa mais importante, né, de tudo. Flávia, e você trouxe o que eu trouxe no começo, a sua generosidade, né? Não era o teu papel, né? Assim, você estava lá também, como todo mundo, para investir no teu processo, mas além de estar lá para investir no teu processo, você canalizava esforços, a tua energia, a tua inteligência, a tua afetividade no processo do outro. Tanto é que as pessoas juravam que eu contratava o Flávio. Eu falei, eu só não contrato porque ele não coloca isso como condição. Como ele vai na boa, eu não contrato, mas eu contrataria com certeza, porque era um coterapeuta. Então, assim, tinha uma disponibilidade, um sair do seu lugar, até de elaboração, para estar ajudando, para estar me ajudando no processo, porque era uma ajuda, claro que era, e ajudando o outro no processo do outro. Aí eu falo da... Então, assim, gente, assim, cuidado quando vocês veem o outro, essa coisa pragmática, e acham que é só isso. Assim, isso, às vezes, é um instrumento para uma generosidade absurda, né? Uma dificuldade que temos, né, é de não julgar. Pelo menos é uma dificuldade que eu tenho. Ninguém É um exercício que eu faço o tempo todo. Então, mas eu acho que uma coisa, Thaís, que tem muito a ver com as coisas que eu estudo e com os temas com quais eu trabalho, né? Você tem que estar sempre muito atento, né, aos seus vieses, ao que é que está levando, né, àquele julgamento, né? E você tem que estar sempre tentando fazer um exercício muito grande, né, de tentar não julgar, né? Principalmente quando tem um processo decisório envolvido nisso. Eu assisti hoje um vídeo com uma historinha, uma história judaica muito legal, que eu já tinha ouvido, que é do sujeito, do judeu, que chega num evento, né, da comunidade e encontra um outro judeu que tinha sido professor dele e fala: professor, o senhor está aqui, que legal te encontrar, né? E aí o professor: oi, tudo bem, eu não lembro de você. Não, mas eu lembro muito do senhor, o senhor mudou minha vida, né? Mas como assim? Não, eu era aluno do senhor e um dia um colega trouxe um relógio lindo e eu fiquei com inveja do relógio e roubei o relógio. O menino de quem eu roubei percebeu que eu havia roubado o relógio e reclamou. E o senhor fechou a porta e disse que ninguém sairia dali até que o senhor revistasse todo mundo, né? Mas que daria a chance da pessoa devolver o relógio. Pediu para colocar o relógio no bolso do paletó, tá? E ficar numa fila, todo mundo de olhos fechados. E o senhor passou aluno a aluno, passou por mim, pegou o relógio no meu bolso, foi até o final da fila, olhando o bolso de todo mundo, devolveu o relógio e nunca me acusou. Então, agora o senhor lembra quem eu sou? Jamais saberia quem é você, responde o professor, porque eu também estava de olhos fechados. É isso, né? A gente tem que fazer um exercício muito grande, né? E aí a coisa de que a terapia ajuda porque você se conhece, você sabe onde te dói, onde não dói, como você é, para você não sair, né, o tempo todo julgando os outros. Sim, deixa eu contextualizar, né, o que eu falei. Não, a gente julga sim o tempo todo, não que a gente verbalize. Quando você julga e está dentro da sua cabeça, dá o tempo de você falar assim: não, mas eu estou pensando isso do outro, calma aí. Aonde isso está me pegando? É o que eu te falo. Até os julgamentos, você julgar o outro, se você souber organizar isso dentro da sua cabeça, é importante para você entender o porquê você está fazendo. Concordo. Tem julgamento e percepção, né? E aqui eu quero compartilhar uma agora aqui, que a Thaís trouxe, né? Do Flávio. Nossa, Flávio, mas você tá leve hoje, né? E eu também tive essa percepção. Mas eu conhecendo o Flávio do jeito que eu conheço, sei que há 3 anos atrás, 2 anos atrás, mesmo sendo um contexto, um programa, que todo mundo sabe que depois vai ter uma exposição, etc. e tal, ele não teria se aguentado. E aí, Flávio, vai uma... Vou compartilhar uma... A última vez que eu te vi foi antes da pandemia, né? Morrendo de saudade. Provavelmente
numa das sessões de coaching grupo que acabaram aí com a pandemia, fazia um belo tempo. E você tá outro. Eu acho que, e falando isso no bom sentido, sim, eu acho que você tá cuidadoso, você tá mais leve. E isso não é porque está sendo gravado, porque a gente perde, eu te conheço. Isso não é tipo. E acho que é isso, eu acho que provavelmente você tem exercitado muito essa coisa do olhar para o outro e do se perceber. Mas é aquela coisa, quando a gente se vê todo dia, a gente não, às vezes a gente engorda 10 quilos, emagrece 10 quilos e não percebe, porque você se vê todo dia, né? Mas se você tivesse esse recorte de quando eu te vi, ou a Thaís, que eu acho que deve ter sido na mesma época, né, Thaís? Foi nos últimos grupos. E hoje você está genuinamente mais leve, continua com a coisa do provocar, mas com uma sutileza, né, Thaís? Com um cuidado, com uma empatia mais trabalhada, mais acentuada do que antes, porque sempre teve, né? Vamos lá, Thaís. E eu queria falar também que, como é legal contextualizar mesmo. O dia que eu fui em duas com o Flávio, né? Um dia, eu estava muito mal emocionalmente, que eu tinha brigado com meu pai. E nesse dia, eu achei que eu apanhei mais forte. Mas talvez nem tenha sido o tapa tão pesado. Mas dependendo do jeito que a gente tá, a mão bate mais firme, na verdade, né? O Flávio não sabe exatamente o que aconteceu. Naquele dia eu tinha brigado com meu pai, talvez eu tava nessa coisa, vou sair da empresa, eu não aguento mais, tal, não sei o que lá, que eu trabalho na empresa da minha família. E daí o Flávio virou e falou assim, mas todo mundo, você fica aí sentado na sua poltrona, é muito fácil ser herdeiro igual você. Eu falei, puta que pariu, eu tô apanhando, entendeu? Eu tô lá apanhando, me matando, tentando dar meu melhor. Meu pai tá acabando comigo e ainda eu tenho que ouvir que é fácil. Falei, fácil. Daí eu olhei, eu lembro que eu falei, fácil é começar do nada e fazer a coisa do jeito que você quer. Foi não é. Olha lá. E é muito engraçado isso. Foi exatamente isso. Eu olhei pra ele e falei, fácil é sentar aí e fazer a coisa do jeito que você quis a vida inteira. Desse lado aqui não é fácil, não. Então é muito contraponto do que cada um tá sentindo mesmo, né? Thaís, você sabe que agora, durante o programa, eu já tinha pensado assim, Flávio, você acaba de ser convidado para participar do Papo Reto. Porque vai ser uma visão de um não herdeiro, sim. Na verdade, sobre o tema, que até agora foram só herdeiros, né, Thaís? Que foi a última, por sinal. Sim. Agora, você trouxe isso, eu não podia perder a oportunidade depois desse comentário. Ô, Thaís, o meu sócio, que a Adriana conhece, que é o Pedro Neves, fez um comentário outro dia, e que vale para pessoas, e vale para famílias, e o fato é o seguinte, a quantidade de problema e dor normalmente é distribuída de forma igualitária pelas pessoas e famílias. Normalmente, né? Como qualquer distribuição, normalmente de normal, né? Daquela distribuição gaussiana. Da norma. Isso, da norma, né? Da norma. Então, na média, todo mundo tem o mesmo tanto de dor e problema, só que eles são diferentes. Sim. Então, alguém que saiu, né, que é um não herdeiro como eu, né, e aí, né, eu tenho muita gratidão. Eu vi isso na aula de governança, na faculdade e tal. E, de vez em quando, eu tenho um case que eu construí ao longo dos anos. Eu atendi muitas famílias que têm patrimônio, que têm negócios ao longo do meu período no banco, né? Depois, contato com herdeiros via Adriana Neto, né? E eu tenho um case, que é um case, que eu digo, né? Não é uma história com H, porque, obviamente, eu preservo as pessoas, então, né, não é isso, mas também não é uma história com E, porque, na verdade, é um monte de recortezinho, de um monte de evento que eu participei, de um monte de reunião pelo país, com famílias, né? E eu montei um case, né? E, majoritariamente, meus alunos são não herdeiros. E é muito comum alguém dizer, Deus me livre, guarde de ser herdeiro, eu não sabia que era assim, né? Mas entenda, né, Thaís? Naquele momento, e agora que você falou, eu não lembro de tudo que eu falei, tá? É o tradicional, quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? É isso mesmo. Mas eu tenho gravado. Claro porque eu falei. Então, fica claro porque eu falei, porque você precisava ser chamada ao ponto de refletir do seguinte, olha, né, tem um lado bom, né, e tem um lado ruim. Tudo tem dois lados, né? Nenhuma situação é integralmente boa, né? Tudo depende de contexto, né?
tudo tem que ter esforço, né? Tem esforço para poder sentar e trabalhar com o pai como você faz, como tem esforço para sentar e dizer para o pai, eu não vou trabalhar com você, eu não sou quem vai tocar isso daqui para frente, eu não quero este presente que você disse que construiu para mim. Tá? Como tem também esforço em não ser herdeiro e ter que começar, né, e trilhar seu próprio caminho. Sim, a gente... aí a questão da empatia que vocês começaram falando. É isso. É se colocar no lugar do outro e que, assim, é muito difícil quando é totalmente diferente da tua vivência, do teu repertório, né? Ô, Adriana, desculpa, eu acho que esse assunto de empatia é um assunto que precisa... As pessoas precisam fazer uma reflexão muito séria a respeito disso, porque é uma palavra banalizada, né? E eu acho muito difícil o uso, porque eu estava dando um treinamento falando disso num banco, que foi muito, muito emblemático, assim. Eu estava dando o seguinte prisma, né? Eu não sou racista, né? Do ponto de vista do conceito moral, do ponto de vista de que, né, na minha convivência tem gente preta, eu nunca tive problema com isso, né? A escola onde, né, eu dou aula hoje, né, eu estou lá graças a um amigo que é preto, que me levou pela mão para me indicar lá. Então, dito isto, né, eu tenho uma algeriza à questão do racismo muito clara para mim. Agora, quando eu estou em solo brasileiro, né, eu digo, né, em Nova York não, em Nova York eu sou ticano, eu não sou branco. Mas aqui eu sou visto como branco. Tá? E, portanto, a minha capacidade de ser empático está limitada à minha não experiência do tema. Perfeito. Eu estava falando isso num banco, Dri. Perfeito. Aí, no fundo, tinha um garoto, lembro até hoje. Garoto por quê? Ele teve até 20 e poucos anos, tinha recém entrado no banco. Ele deu um sorrisão do fundo para mim, fez o Gustavo. Lembro até hoje do rosto dele, do sorriso que ele deu. Ele falou assim, Prete, você já fez compra no supermercado com segurança andando o tempo inteiro atrás de você? Falei, Gu, nunca. Ele falou, então você não sabe o que é ser negão. E é isso. Então perceba que ser empático é um exercício brutal. Não, e o que você está falando, às vezes você pode até fazer um exercício de imaginar como seria, mas de fato saber como tem que estar na pele do outro. Tem uma humildade, mas só essa humildade, saber que te dá essa coisa do julgar menos. Eu acho que, na verdade, mais do que empatia, tem duas palavras, eu não gosto muito de empatia nem de gratidão. Mas eu acho assim que é isso, você pegar o outro pela mão e falar, vem aqui que eu vou te mostrar um pouquinho, sabe? Eu acho que é isso, você dá a mão pro outro e o outro também fala assim, eu também vou te mostrar um pouquinho, então vamos equilibrar? Né? Eu acho que dar a mão pro outro é melhor do que ser empático. Essa coisa, não, você dá a mão é querer se relacionar. Isso. Essa hora que você fala, dar a mão pro outro é querer genuinamente se relacionar. E uma coisa que vocês falaram muito, a comunicação. E comunicar, né? Que é o que o Flávio falou, deixa eu te contar como é que é, e o outro querer ouvir, querer entender. E aí ter essa troca. Eu conheci uma pessoa 2 finais de semana atrás, e ele falou assim, o que você faz? Perguntou para mim, né? Eu falei assim, eu trabalho com a minha família. Aí é de praxe eu ouvir. Ai, que fácil, que gostoso. E eu falei assim, nem tanto. E ele trabalha no banco, então para ele, né, ele tá fazendo a carreira dele e tal, beleza. Aí esses dias a gente tava conversando, eu falei assim, desculpa, não pude te responder o dia inteiro, e isso passou uns 3 dias. Assim, eu fui responder 8h30 da noite, porque eu acabei saindo tarde da empresa com várias coisas para fazer. Ele escreveu, talvez trabalhar com a família não seja tão bom assim, né? Eu falei, não isso. Seja só. Nada é só tão bom ou só tão ruim. Isso, né? E daí a questão de você contar para o outro, eu não consegui por isso, daí a outra pessoa vai enxergar talvez de um outro ângulo, entendeu? Isso é dar a mão para o outro e falar, talvez não seja tudo que você imaginou. Gente, Thaís, qual é o seu cargo? Deixa eu só fazer uma coisa, qual é o seu cargo aí? Eu sou... Você faz? Faço tudo do administrativo e do financeiro. Qual é o seu cargo? Então você poderia ter... Você poderia ter respondido para ele simplesmente que você é diretora executiva financeira de uma companhia. Todas as vezes que eu fui me apresentar como diretora, eu assusto as pessoas da minha idade. Então, foi uma coisa tratada em terapia. Com pessoas que eu conheço novas,
principalmente ou do meu círculo, ou que são homens, eu não falo que eu sou diretora, eu falo, eu trabalho na empresa do meu pai. Mais uma vez, assim, você cuida de como você comunica. Você Porque cuida senão da forma como você conta sobre você, né? Porque senão Como a gente falou de comunicação. Sim, daí eu subo muito e daí daí eu já passo de uma coisa que eu não quero. Foi uma coisa. Dá uma olhada depois no movimento chamado WCFO. Sim. Uma das diretoras financeiras mais espetaculares com quem eu tive relacionamento comercial na vida está nesse grupo, e elas estão fazendo um trabalho bárbaro, né, de aumentar o número de executivas na área financeira, executivas, né, meninas, nesse game que é muito masculino. Tá? Nessa parte ainda eu prefiro me proteger um pouquinho, daí não necessariamente. Te entendi. Obrigado pela explicação. Gente, queria propor um fechamento, pode Boa. ser? E aí, para todos nós. Queria uma palavra, uma frase, ou um sentimento, como é que vocês estão saindo, o que ficou mais forte, ou como que vocês estão saindo aí dessa conversa, desse encontro. É um encontro, né? Para mim, acho que é uma coisa que ficou muito legal, é que hoje tem muito essa coisa do machismo e do feminismo. Eu acho que eu e o Flávio, a gente são contrapontos de coisas parecidas. Eu acho que todo mundo pode saber que não é porque é homem ou porque é mulher. Às vezes, os pensamentos são o mesmo. Não precisa ter essa divisão, que isso é uma coisa até que eu trato em terapia que me incomoda muito, né, Dri? Não precisa ter essa divisão. Você pode, dentro do razoável, dentro do que é honesto, você pode ser o que você quiser. E eu sou bem parecida com o Flávio, que é uma figura masculina, e nem por isso eu sou masculinizada, né? Então, acho que essa é a grande coisa. Eu acho que essa troca de todo mundo enxergar é muito legal. Flávio? Eu tô feliz. Ótimo. Para mim, tem uma coisa, assim, temas. Eu acho que a gente falou muito sobre a comunicação e muito sobre como a gente pode ajudar a relação, né? Como tem o que a gente pode fazer. E Flávio, assim, a gente acabou de falar da palavra gratidão, né? Mas, assim, gratidão por você ter aceito, né? Porque é uma exposição, você sabia que você ia ser provocado, claro que sabia. E, assim, como é bom assistir o processo de evolução das pessoas. É muito legal esse lado de cá. É um privilégio que eu acho que eu tenho. É um privilégio fazer algo que me permite conviver com pessoas durante um tempo, né? Durante a linha do tempo, e ver processo de amadurecimento, de evolução, de crescimento, de abrochar, sei lá quais são as palavras, né? Hoje você me mostrou muito isso, Flávio, que bom te rever, te reencontrar, né? E falei isso, veio no Flávio, Thaís, eu também tenho um pouco disso. Queria estar muito forte agora, assim, como é lindo, que privilégio eu tenho de ter essa profissão e de ver coisas tão belas. Gente, então, obrigado por quem assistiu a gente. Semana que vem estamos de volta. Flávio, com certeza, vai aparecer. Um prazer. Até a próxima, Flávio. Beijo, gente.